Operações com números inteiros. Você deve entender que eles fazem parte de um conjunto dos inteiros. Você lembra qual é o símbolo? É esse aqui. Conjunto dos números inteiros. É o conjunto formado tanto por números negativos como números positivos, demonstrando menos infinito vindo até o 4 negativo, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Chega no elemento neutro, o 0. Agora passa a ser positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Deixa eu corrigir aqui. 4 e assim sucessivamente, ou mais infinito. Conjunto dos números inteiros, negativos ou positivos. Isso certamente você deve lembrar lá da quinta série, em que você trabalha com esses números. As operações com esses números estão relacionadas com a adição, subtração, multiplicação e divisão. Durante qualquer uma das operações com esses números, devemos operar o sinal que os acompanha. Se você vai fazer uma adição, você vai pegar mais um exemplo, mais um. Você não vai simplesmente pegar aqui e jogar 1. Mas é um quê? É um positivo ou negativo? A princípio você deve puxar junto com ele, trazer junto com ele, melhor dizendo, o sinal que o antecede, no caso, mais 1. Mais 1, mais, menos 1. Perceba, eu peguei o menos 1 e não simplesmente 1. Então, se eu vou adicionar, se eu vou subtrair, se eu vou multiplicar, se eu vou dividir, eu tenho que especificar o número sendo positivo ou negativo pelo seu sinal que o antecede. Simples, não é verdade? Adição dos números inteiros. A adição, todo mundo sabe que o símbolo é esse. E na adição, nós vamos somar parcelas. Você lembra lá do conjunto, né? Menos infinito, vindo até o elemento neutro, 0, mais infinito. A regra da adição dos números inteiros consiste em que um número positivo mais um número positivo será igual a um número positivo. E um número negativo mais outro número negativo será igual a um número negativo. Ou seja, no caso da adição dos números inteiros, você vai somar os números, somar as parcelas e conservar o sinal. Vamos a um exemplo. Mais 2, lembra lá? Anteriormente eu não posso simplesmente pegar 2. Eu tenho que especificar se ele é positivo ou negativo. Então, mais 2 positivo, ok? Mais 5. Soma as parcelas e conserva o sinal. Isso aqui será o resultado de mais 7. Positivo. Outro exemplo. Mais 10 mais
22. Se você quiser pausar o vídeo para responder, fique à vontade. Bom, se você respondeu mais 32, você acertou. Agora, e os números negativos? É a mesma coisa, a mesma regra. Some os números e conserve o sinal. Menos 5, menos 4. Pause o vídeo e responda. Se você respondeu menos 9, você acertou. Menos 56. Menos 12. Pause o vídeo e responda. Se você respondeu menos 68, você acertou. Ou seja um número positivo ou negativo, dentro da adição dos números inteiros, você vai simplesmente somar os números e conservar o sinal que os acompanha, desde que eles sejam iguais. No caso aqui, olha para cá. Número positivo com número positivo será sempre positivo. Negativo com negativo sempre será negativo. Some as parcelas, conserve o sinal. Faça a devida anotação no seu caderno e lance outros exemplos. Você pode pegar aí números variados. Se tiver dificuldade, é só pegar uma calculadora aí do seu celular ou uma calculadora convencional. Faça primeiramente no seu caderno, tanto com número positivo, negativo, ambos têm que ser iguais, tá? Positivo com positivo, negativo com negativo, e assim você vai comparando com os resultados da calculadora para que estejam corretos, ok? Simples, não é verdade? E quando os sinais são diferentes, agora a cabeça começa a esquentar um pouco. Quando é um número positivo adicionando com um número negativo, ainda estamos dentro da adição dos números inteiros. Qual será o resultado? Vamos a um primeiro exemplo, que é mais feio. Melhor. Mais 3 menos 4. Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, vamos lembrar lá do conjunto. O conjunto dos inteiros é igual menos infinito, aí vem mais menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí vem elemento neutro, lado positivo mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim mais infinito. Deixa eu pegar outra cor aqui para demonstrar isso dentro do conjunto dos inteiros. Você está aqui, mais 3. E está dizendo que você retrocede menos 4, ou que é subtraído menos 4 do menos 3. Então vamos retroceder aqui 4 casas, tá? Tirando unidade por unidade. Então vamos lá, mais 3, uma casa, 2, 3, 4. Chegamos aonde? No menos 1. Então o meu resultado é menos 1? Sim, fácil. Como tirar doce de criança, menos 1. Só que a ideia que você deve ter acerca disso aqui, isso é aplicado lá no banco. Você tem R$3, saldo positivo de R$3. Só que toda conta tem um limite, né? Vamos dizer que você pode sacar até R$10 além do seu saldo. Ou seja, você pode ter R$3 ou R$0 que você não pode sacar do seu limite. Vamos supor que você tem um limite de R$10. E aí você faz um saque desses seus R$3 e faz, no caso chega a 0, tá? Seu saldo fica zerado. Aí você vai lá e faz o saque de R$1. Vai para onde isso aí? Menos R$1 saldo devedor na sua conta. Essa é uma das maiores aplicações
de números positivos ou negativos que a gente tem na prática, né? Se você vai lá e saca R$4 de uma conta que só tem R$3, você vai ficar com um saldo devedor de menos R$1 ou R$1. Então, essa é a noção que você deve ter de soma ou adição com números com sinais diferentes. Vamos a um outro exemplo bem aqui. Menos 15. Vamos trabalhar com a ideia que você está devendo menos R$15. Você está devendo R$15 na sua conta. Aí você vai lá e faz uma aplicação de R$20. Bom, se eu estou devendo só menos 15, vou lá, aplico R$20. Então, o meu saldo será igual a R$5 positivo. O meu saldo não vai ficar devedor, vai ficar positivo lá na minha conta. Então, quando os sinais são diferentes, você deve conservar o sinal do maior número e subtrair. No caso aqui, mais 3 e menos 4. O maior número é o menos 4, então já sei que ia me dar um resultado negativo. 4 menos 3, 1. Pronto. Menos 1. Mas a ideia de número negativo que você deve ter é essa na prática, né? Poxa, eu estou com um saldo positivo de R$3, vou lá, saco R$4, fico com um saldo negativo de menos 1. Como eu demonstrei aqui dentro do conjunto, né? Retrocedi 4 casas e chegamos ao menos 1. Mas a regra diz que você, com sinais diferentes, conserve o sinal do maior número e subtraia. Faça essas anotações aí, tá? Vá pausando o vídeo e fazendo suas anotações. Então você deve entender que quando os números são diferentes em seus sinais dentro da adição dos números inteiros, você vai conservar o sinal do maior número, como no exemplo aqui. Mais 20, você conserva o sinal do maior número positivo e subtrai. 20 menos 15 igual a 5. Mas a ideia de número negativo é, bom, saldo negativo de 15, vou lá e aplico 20. Além de eu pagar meus 15, vai me sobrar R$5. Está aqui, R$5 positivo na minha conta. É essa a noção. Então, se você se propor, você pode fazendo aí, jogar qualquer número, tá, inteiro, e vá fazendo a adição, seja com sinais iguais ou sinais diferentes, e vá comparando aí na calculadora. Se você acertou, se você errou, isso aí vai só acrescentar o seu conhecimento acerca desse conteúdo. Simples, muito simples, não é verdade? E aí, estudante? Tá fácil, né? Tá fácil. Essa é só uma introdução, tá? Faça as suas anotações, se desafie, invente aí as problemáticas, use a calculadora para tirar dúvidas, né? Se você não, peraí, deixa eu ver se eu acertei a calculadora só para tirar dúvida, mas se desafie, tá? Voltando ao assunto, a multiplicação e divisão de números inteiros. Como se dá isso? Vamos lá. Nós devemos entender que na multiplicação e na divisão de números inteiros, de sinais iguais, tá? Sinais iguais, mais, vezes, mais, menos, vezes, menos. Resultam sempre em sinais positivos. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Sinais positivos. Isso se aplica tanto na multiplicação quanto na divisão. Mais dividido por mais, para mais é igual a mais. Menos dividido para menos é igual a mais. Simples. Até aí sem problema. Note-se aí no caderno, tá? Não esqueça dessa regra. Eu costumo dizer assim, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais vai gerar um outro
mais. Menos com menos, você pega os dois palitos e cruza, vai gerar um outro mais. Entendeu? Entendeu? Você vai cruzar os palitinhos assim, pegar um, sobrepor sobre o outro, tá? Vai formar um mais. Então, para exemplificar isso aí, vamos ver o seguinte exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Mais 2. Nossa. Vezes mais 4. Nós já sabemos que mais vezes mais vai ser mais. Agora o que fazemos? Multiplicamos. 2 vezes 4, 8. Resultado, 8 positivo. Menos 4 vezes menos 10. Se você quiser pausar o vídeo para responder, pause agora. Bom, se você respondeu que o resultado será mais 40, você acertou. Então, se nós pegarmos um número negativo com um número negativo, nos dará um número positivo. Positivo com positivo, também positivo. Isso dentro da multiplicação. Ou lá na divisão também. Olha aqui. Menos 20 dividido para menos 2. Quer resolver? Só pausar o vídeo. Se você respondeu mais 10, ok. Você acertou. Você já entendeu a coisa, tá? Na multiplicação, números positivos sempre gerarão números positivos e números negativos sempre gerarão números positivos também. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais também. Agora, se os sinais forem diferentes. Bom, se eles forem diferentes, aí o sinal será negativo, tá? O sinal será negativo. Mais com menos, menos. Menos com mais, mais. Então, para simplificar a ideia, para simplificar essa ideia aqui, anota essa regra. Ó. Mais com mais igual a mais. Isso na multiplicação e divisão, tá? No caso da multiplicação e divisão dos números inteiros. Mais com mais igual a mais. Menos com menos igual a mais. Mais com menos igual a menos. Menos com mais igual a menos também. Tá? Anota essa regra, lembra disso. Um exemplo disso, olha aqui. Menos 125 dividido por 5 positivo. Será quanto? Quer resolver? Só pausar o vídeo. Vamos lá. Se você respondeu menos 25, você acertou. Lembre-se, se os sinais forem diferentes tanto na multiplicação quanto na divisão, sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Até aí, sem muita dificuldade. Na verdade, parte introdutória é isso aí. E aí, estudante? Conseguiu resolver todas as questões? Ficou alguma dúvida? Acredito que não. É uma parte introdutória muito simples. Operações com números inteiros. Nós precisamos ver ainda operações com números fracionados e decimais, tá? Fracionados e decimais ainda aí. Então, essa primeira introdução foi só talvez ressuscitar, né, as antigas aulas aí da quinta série e até mesmo para reaprender isso aí, né, relembrar isso aí, né? Então, como eu disse, repito, é uma parte introdutória, tá, do nosso curso e dedique-se, tá? Busque mais informações, reveja essa aula, tá? E se desafie a fazer questões, como você viu aí,
fazendo, logo em seguida respondendo. Crie na sua cabeça, né? A calculadora está aí para isso. Papel, caneta, borracha, lápis. Estude, você pode, você consegue, tá? Eu não estou aqui para trazer todas as respostas. A videoaula é só para incentivar você a estudar. Seja um autodidata, tá? Seja um autodidata, corra atrás, procure livros. Você tem smartphone aí na sua mão, estou com outro aqui filmando aqui. Esse aqui é o mais simplesinho, mas você tem um aparelho que é poderoso. Dá para pesquisar vários assuntos pertinentes a esse vídeo. Então não tem desculpa, sabe? Corra atrás. Assim você vai certamente aprender cada dia mais e mais, seja matemática, física, química, biologia, português, inglês, qualquer coisa que você queira aprender. Nós vivemos na era da informação. Então, por favor, use as tecnologias de maneira consciente e adequada, tá? Foi um prazer ter você até esse momento nessa aula e logo mais estaremos presentes de novo aí com mais aulas. Valeu, obrigado, tchau, tchau.